Se liga só nessa pergunta aqui que a Andrea Donatelli enviou. Que tipos de exercícios os portadores de osteoartrite podem fazer? Alguns falam para não fazer leg press, agachamento, esteira, enquanto outros já incentivam para poder fortalecer. E uma carinha assim, né? Um bonequinho, um emoji de dúvida. Então, na internet tem muita gente falando, mas nem todo mundo tem o entendimento daquilo que faz. Aqui, o conteúdo é baseado em evidência científica e se você também tem dúvida, assim como a Andrea, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E como vocês viram aqui no início do vídeo, 90% do conteúdo vem por temas escolhidos por vocês. Então, de antemão, obrigado Andrea pelo questionamento. Eu respondo a todas as pessoas que enviam mensagem aqui. Então, se você também tem interesse, tem alguma dúvida que eu ainda não respondi em vídeo, joga aqui. Vamos ter o bate-papo. Aproveita, já curte, né? Faz a inscrição no canal, ativa o sininho, que são 4 vídeos por semana, 2 lives também, toda segunda e quarta-feira. Então tem muito conteúdo aqui para vocês. Então vamos lá. O que é a osteoartrite, a artrose? E o principal ponto que a gente tem é a osteoartrite de joelhos. Essa artrose, esse sufixo ose, denota uma associação natural com o envelhecimento. Mas não é simplesmente porque envelhece que isso aqui perde funcionalidade. Então hoje a gente utiliza esse sufixo, esse nome, osteoartrite. Porque esse it tem uma correlação com o processo inflamatório. Essa inflamação baixa, essa inflamação crônica, diferente daquela inflamação aguda de quando você tem uma pancada, uma porrada, que você toma um corte e fica aquela reação mais intensa, é um negocinho ali, ó, em baixa dose, que você não sente nada. Não sente nada, não sente nada, até que acumula uma quantidade grande e começa a ter desgaste da articulação. Começa a gerar queixa clínica de dor e da perda do arco do movimento. Então a capacidade de você fazer no seu joelho a flexão e a extensão total. Então você começa a ficar limitado nesse processo de estar sentado, eu vou ficar em pé, subir e descer escada, fazer o agachamento, leg press, enfim. Isso aí começa a ficar dificultado. Mas em relação à dúvida da Andrea, quais são os exercícios? O que é proibido? O que é permitido de ser feito? Vamos lá. Nesse processo da osteoartrite, o que é esse it? Essa inflamaçãozinha começa a desgastar uma região que a gente chama de menisco. E esse menisco, ele protege, ele reduz o impacto, o contato do osso com o outro. Danilo, já escutei isso diversas vezes, mas eu não consigo entender, não tenho uma visão. Vamos lá. Aqui eu sempre gosto de fazer analogias, comparações. Então imagina que seu corpo é uma casa. Nessa casa você não tem uma parede? A parede é o tijolo, cimento. Tijolo, cimento. Osso e menisco. Osso é o tijolo, menisco é o cimento. Então esse cimento ele ficou gasto e aí o tijolo ficou topando no outro. Tijolo que topa no outro, a gente dá nome de osteoartrite. Essa osteoartrite a gente tem graus. Pode ser um grau de 1 a 4. Vai depender de quanto que encosta, de quanto que desgasta, do arco do movimento, quanto que você consegue executar. Mas vamos lá, na sua casa, o que é que mantém a casa em pé? Não é somente o tijolo cimento. Existem pilares e vigas que conseguem redistribuir essa carga de maneira igualitária, inclusive protegendo esse desgaste. Então, o que é pilar, o que é viga no nosso corpo? Músculo, galera. Então, toda e qualquer forma de construir e estimular o crescimento, manutenção e uma melhor qualidade dessa massa muscular será bem-vindo. O que é que a gente tem que entender nesse processo? Nosso corpo não é uma casa. Nessa casa você tem o seu jardim. Esse jardim você precisa regar ali com a mangueirinha, né? Para que aquela grama fique verdinha. Imagina que nesse processo de envelhecimento inativo, você parou de regar. Olha só, você não tinha uma rotina regular de exercício. Começou a perder massa muscular no envelhecimento. Começou a aumentar a massa de gordura. Começou a gerar uma sobrecarga. Então aquela célula ali não recebe o sangue da maneira que deveria. Não é regada da forma que deveria. E o que é que isso acontece? Aquela grama morre. Aquela grama fica cinza. Essa grama cinza morreu, não tem sensação de dor. A dor não é pela região da grama. A dor é pela região do osso batendo no outro. Só que aí, quando você faz exercício, o que é que acontece? Você voltou a regar aquela graminha de novo, véio. Só que o nosso corpo, ele tem a memória, né? Então, se aquele momento ali, alguma vez na vida,
teve uma graminha, o seu corpo, se você volta a fazer exercício, se você volta a regar aquela região, ele vai querer renascer. A grama vai voltando de novo. E essa grama que volta, ela fica uma célula viva novamente, e aí pode nesse processo, nessa evolução daqui, também tem uma queixa de dor. Por isso que as pessoas confundem, às vezes, a execução de um agachamento, de um leg press, de um afundo, com gerar uma sensação de dor e isso ser pior. Isso, na verdade, é um ponto positivo. Você tem que entender que aquela célula que morreu está tendo a chance novamente de renascer. O que é que a gente precisa entender nesse processo, nessa evolução? Limiar de dor. Então, quanto que está doendo? Não é simplesmente, no pain, no gain. Tem que dar uma marretada, porrada e vai de qualquer forma, vai de qualquer jeito. Não. Você tem que colocar, entender o nível de treinabilidade, a individualidade daquela pessoa, porque dor é uma coisa muito subjetiva. Então, o limite de dor para mim é diferente do limite de dor para você que está me assistindo. E a gente tem uma escala visual analógica, tá aparecendo aqui. Quanto maior essa dor, maior o estado de atenção. Então, uma dor que está evoluindo ela é até aquele ponto 4, vida que segue, sem nenhuma necessidade de contraindicar nenhum movimento. Chegou ali um ponto 5 ou 6, um estado de alerta. Epa, será que eu estou colocando muita porrada, muita intensidade nessa casa, que estava um pouco de tempo ali destreinado, então não está sabendo lidar com esse estímulo do dano e do reparo que eu estou fazendo aqui agora? Então eu vou reduzir 50% médio desse volume, desse número de repetições, dessa carga, para a gente dar a chance, a oportunidade dessa pessoa se adaptar e a gente joga um pouquinho mais para cima. Se essa dor ultrapassou esse número, chegou a 7, se o paciente tem uma queixa de execução não somente durante o exercício, mas durante as atividades do dia a dia, será que aconteceu algo a mais? Será que além desse processo de osteoartrite eu tenho alguma outra doença? Então, por isso que é de fundamental importância você ter e manter um segmento com um profissional habilitado. Saiba conduzir o seu caso, tá bom? Quais os tipos de exercício que os portadores de osteoartrite podem fazer? Todo e qualquer exercício que ele queira. Que ele tenha uma percepção de que aquilo vai ter uma melhora clínica para sua queixa. Não precisa limitar angulação, não precisa limitar tipo de exercício. O exercício ele não lesiona. O que lesiona é aquela pessoa que foi colocada em mais intensidade, mais volume do que ela estava adaptada para aquele momento. Sabe o que lesiona mais? Sabe o que a gente precisa evitar? É a falta de movimento, é o sedentarismo. Por quê? Voltando lá para aquele início para a gente fazer a conclusão. Esse processo de inflamação crônica, ela acontece justamente por não ter o exercício, por não ter o treinamento de força, o treinamento de resistência. O osso, o nosso osso, não é um pedaço de madeira não, morto. Ele gosta de impacto, ele precisa disso para ter o seu processo de regeneração e de manutenção dessa massa preservado ao longo da sua vida. Então, vamos estimular toda e qualquer pessoa com doença ou sem doença a fazer exercício. E aí, para concluir, uma frase que eu gosto de dizer: na dúvida, agache. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem dúvidas, comentários sobre esse ou outros temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo que fica bem interessante. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, se torna membro do canal. No Guia da Comunidade tem mais detalhes e vamos pro próximo.